A santificação, nós vimos que ela é um processo. Ninguém fica santo da noite para o dia. Aceitei Jesus, estou santo. Amigo nosso que nós levamos ao encontro com Deus, né, um retiro de vida vitoriosa, e aí ele voltou tão renovado, que ele falou: pastor, eu estou santo, pastor, eu estou santo. Falei: amém, meu filho, permanece santo. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Permaneça santo. Mas hoje ele está no mundo, pela infelicidade, ele não permaneceu, caiu da graça. Por quê? Porque não é fácil, nunca foi fácil. Jesus nunca disse que a santificação seria fácil, é um processo, e nós estamos já na terceira mensagem só sobre santificação. Vimos que é um processo que exige de nós renúncia, exige de nós mudança de hábito, mudança de nosso comportamento, vai exigir de nós darmos passos, que esses passos, eles querem ir à igreja, querem receber a bênção de Deus, ser filhos de Deus, mas não querem se santificar, porque santificar é um processo doloroso. Ninguém aceitou Jesus no domingo, segunda-feira já está santo. Ele nasceu de novo, agora ele precisa desenvolver. Olha que nós precisamos dar passos com temor e tremor, passos para a santificação, e nós temos que assumir isso. Ninguém vai fazer isso por mim, ninguém vai fazer isso por você. Somos nós, cada um de nós, individualmente, que vai decidir crescer ou não, né? Nós falamos semana passada como crescemos. O processo do crescimento é esse processo de discipulado, de edificação, de santificação. E hoje nós vamos falar sobre transformado pela verdade. Porque a santificação é um processo de transformação. Nós precisamos ser transformados. Nós somos agora uma nova criatura. Recebemos o Evangelho, e esse Evangelho transformar. Eu sempre digo para as pessoas: se você veio para Jesus e a sua vida ainda não mudou nada, se você não foi transformado, foi alcançado pela graça que Antônio pregou aqui domingo. A graça é algo que nós recebemos de Deus, porque nós não merecíamos. Aí aquela graça nos alcançou e nos transformou, aí nós fomos transformados, porque a graça nos alcançou. Mateus capítulo 4, verso 4. Vamos ler o texto aqui no telão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda que procede da boca de Deus. Vamos ler em voz alta, todos nós, para nós orarmos, pedindo a graça do Senhor para esse tempo de mensagem. No 3, 1, 2, 3. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a sede da boca de Deus. Ore por mim, Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu te entrego a minha vida em tuas mãos. Tenha misericórdia de mim, Senhor, apesar dos meus erros, apesar das minhas fraquezas, das minhas falhas. Estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Usa de misericórdia com a tua igreja e usa-me, ó Deus, para o louvor da tua glória. Senhor, que essa tua palavra, que é a verdade, que transforma, e nós queremos nessa noite sermos mais uma vez renovados. Renova nossa mente, nosso entendimento, para que sejamos transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus, que todo pensamento seja cativo a obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, amém e amém. Você pode dizer um amém? Amém. Transformado pela verdade. Jesus está dizendo que isso aqui foi uma resposta ao diabo.
ao tentador. Né? Aqui Jesus está sendo tentado pelo diabo. Aí o diabo oferece pão para Jesus, não é isso? Olha, se você realmente é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e resolve o seu problema. Jesus estava com fome, jejuando 40 dias e 40 noites. Jesus disse, olha, está escrito, nem só de viverá o homem, mais do que de toda a palavra que procede da boca de Deus. As pessoas precisam mais do que pão para a sua vida, elas precisam alimentar-se de cada palavra de Deus. Não é só o pão, querido, que nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos nos alimentar do quê? Da palavra de Deus. É isso aqui, olha, é o culto de ensino, é a escola dominical, é a reunião do grupo familiar, é o discipulado. Tem que ter palavra de Deus, que vai alimentar as pessoas. As nossas reuniões precisam disso, porque as pessoas não precisam só de pão. Vamos fazer um lanche, é muito legal, a gente faz o café da manhã, domingo, né? Você não pode vir aqui só por causa do café da manhã, você não pode ir lá para o grupo familiar só porque vai ter o lanche, você não pode, nós não precisamos só do pão, nós precisamos da palavra, porque é a palavra que nos liberta, é a palavra da vida, a verdade nos transforma, o crescimento espiritual é o processo que substitui as mentiras pelas verdades. O mundo está cheio de mentiras, o diabo é o pai da mentira. Jesus falou com seus discípulos, vós tendes por pai o diabo, ele mente desde o princípio e vocês estão seguindo eles. O crescimento espiritual, querido, é esse processo de nós substituirmos as mentiras pela verdade. Por isso que não é simples a santificação, porque nós estamos cheios de pensamentos, ideias que nos acompanham desde a nossa infância. E a gente substituir essas mentiras pelas verdades da palavra de Deus vai ser um processo que vai levar algum tempo, para uns um pouco mais rápido, para outros um pouco mais devagar, mas a santificação exige revelação. Porque não é só também estudar, não é só também fazer uma prova, porque você vai esquecer. Eu me lembrei agora, no grupo esses dias, né? Um jovem falou que fez uma prova. Aí perguntaram para ele, mas o que você respondeu na prova? Ele falou, já não lembro mais. Foi no bimestre passado. Porque é assim. Se você me perguntar, você que estudou, o que você aprendeu na 7ª série, na 8ª série? Talvez a prova que você respondeu semana passada, o mês passado, já não lembra mais. Porque, às vezes, a gente esquece mesmo, porque estudou, decorou, mas só decorou. Eu era muito bom de decorar. Provas assim de responder questionário, eu sempre tirava 10, porque eu decorava. Eu tenho um pouco de memória fotográfica, então, às vezes eu olho o texto e ele fica ali na minha mente. Eu fecho o olho e vejo ele direitinho. Porque se eu ler 3, 4 vezes, eu consigo gravar algumas coisas. Isso tem a ver com a memória, mas não significa que tem a ver com a interpretação, com a revelação. Porque às vezes você decora, mas daqui a pouco você esquecer. Porque você usou para fazer a prova, você decorou para fazer a prova, decorou, fez a prova, passou de ano. Mas se for fazer uma prova oral, o professor te botar sentado e falar, me explica isso aí que você respondeu. Porque você decorou, você não aprendeu. Isso é um processo. Então, a santificação exige revelação, não é só decorar. É importante decorar, mas também tem que meditar. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus, para nos tornar semelhante a Jesus. Devemos preencher a nossa vida com a sua palavra. Então, santificação é um processo de nos tornar semelhante a Cristo, através de um discipulado constante, permanente. O discípulo, ele estará sempre aprendendo.
Então, não é o fato de eu ser um pastor que eu não preciso aprender, eu tenho que estar sempre aprendendo. Eu tenho que estar sempre lendo a palavra, compartilhando com os irmãos, ouvindo os irmãos, ouvindo bons pastores, lendo bons livros, porque eu sou um discípulo, eu preciso conhecer mais a história do meu Deus, conhecer mais o meu Deus. Então, nesse processo, também vou precisar de revelação, porque às vezes você vê muitos teólogos, doutores em divindade, estudaram na PUC, fizeram os melhores colégios teológicos, mas muitos deles não tiveram revelação, continuam no mundo, continuam perdidos, sem Deus, mas estudou tanto, leu tanta Bíblia, mas não teve revelação. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo, sobretudo, revelação na palavra. A gente lê, a gente estuda, mas a gente precisa do quê? Não ouvir. A gente precisa de revelação. Revelação, querido, não se engane. Não é aquela coisa de revelamento que a gente vê por aí. O pregador, irmão prega, ele é muito bom de revelação, revela tudo lá na igreja. Ó, irmão, Deus está me revelando. Olha, irmão, Deus está me revelando. Olha, irmão, está me revelando. Aí revela tudo. Aí o povo fica impressionado, né? Porque é tanta revelação. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de revelação na palavra. E as pessoas muitas vezes saem da igreja confusa, porque ela foi numa igreja, teve uma revelação, foi na outra igreja, teve outra revelação. Eu preciso de uma terceira palavra para confirmar. Cuidado, você que anda atrás de revelação, você pode quebrar a sua cara. A revelação do Espírito Santo é a palavra, ela cair no seu coração como uma luz. A palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é apta. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A revelação que nós estamos buscando é a revelação na palavra. Pastor, você não acredita nos profetas, nas irmãs que revelam? Eu respeito, eu acredito. Mas se ela não estiver de acordo com a palavra, eu rejeito. Porque é assim que a Bíblia diz: julgai as profecias. Se você vier me entregar uma profecia, ela tem que ter a ver com a palavra. Se ela não estiver, rejeitar. Não o profeta, a profecia. Porque eu amo os meus irmãos. E eu entendo que muitas vezes as pessoas aprendem sem contexto bíblico, é perigoso, porque você pode se enfiar, se meter, entregar revelação para pessoas, e às vezes Deus não mandou você falar nada, mas você está empolgado, você vai e fala, alguém empolgado fala para você. Você está vivendo um momento difícil, na sua família, no seu emprego, no seu trabalho, chega um vaso, te entrega um negócio, te entrega uma benção, você agarra logo aquela benção. Aí depois não acontece nada. Ou acontece o contrário. Aí você fica chateado com quem? Com Deus, né? Em vez de ficar chateado com o profeta, poxa, mas o Senhor falou, usou a irmã, usou o irmão. Esse tipo de revelação, cuidado, querido, é muito perigoso. Jesus falou, verdade. O que é a verdade? A palavra. A palavra. Se você se dedicar à palavra, à oração, o Espírito Santo vai te santificar, porque é a palavra que liberta. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrina. A Bíblia, a palavra de Deus, ela gera vida, ela cria fé, ela produz mudança, ela afugenta o diabo, ela realiza milagres, ela cura feridas, ela edifica o caráter, ela transforma as circunstâncias. É a Bíblia, é a palavra. Transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, infunde esperança, libera poder, limpa as nossas mentes, cria as coisas que nos garantem o futuro eterno. Olha, não podemos viver sem a palavra de Deus. Tudo que a igreja precisa é da palavra. Nós estamos aqui por causa da palavra de Deus. Não se engane. Quando você decidiu seguir a Jesus, porque você foi alcançado por essa palavra. Você não pode seguir a Jesus por causa de emoção. Ninguém pode te mover senão a palavra. Jesus, ele falou, eu sou a palavra. O verbo de Deus se fez carne, a palavra é o próprio Cristo.
Então, se você segue a Jesus, você deve amar essa palavra, porque ela é o próprio Cristo, o Verbo encarnado, é a própria palavra de Deus, é o próprio Deus. É isso que a gente precisa entender. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você tem de se alimentar. Nós estamos falando de crescimento. Ninguém cresce se não se alimentar. Quando a gente vê os vídeos, né, daqueles países da África, daqueles países da Etiópia, daquelas regiões que vivem em conflito, normalmente você vê aquelas crianças, né, desnutridas. A gente vê muito comercial, né, dos Médicos Sem Fronteira. Eles exploram muito aquelas imagens, né, daquelas crianças desnutridas, magrinho, barrigudo, eles não crescem, eles vivem uma vida assim muito ruim, porque não tem alimento. É assim o crente que sofre de anorexia espiritual, não cresce, não é saudável espiritualmente, porque não se alimenta do quê? Não ouvi, não se alimenta do quê? Da palavra. A palavra de Deus é o alimento espiritual que nós temos que se alimentar. A igreja não vai se manter de festas, de eventos, de passeios, de coisas, se não tiver palavra, se a gente não tiver na igreja um processo de discipulado constante, de estudo bíblico, de escola dominical, de leitura da Bíblia, de palavra, que seja no discipulado, que seja no grupo, que seja aqui no templo. Se não tiver ministração da palavra, as pessoas não se alimentam, elas não crescem, elas ficam raquíticas. E se você também não tiver o comportamento correto com a palavra, você mesmo se alimenta mal. Tem pessoas que vivem de caixinha de promessa, não sai de casa sem ler um versículo da caixinha de promessa. Já li a palavra hoje, aí vai lá na caixinha de promessa, pega uma promessinha e lê um versículo. É Bíblia, pastor? É Bíblia. Mas não é um estudo sistemático, porque ali só tem promessa. Às vezes não tem uma exortação, às vezes não é o que você precisa. E para muitas pessoas é um amuleto. Abre a Bíblia no Salmo 91, deixa em cima da estante. Irmão, nós não somos supersticiosos, não. O crente não vive de superstição. O nosso estudo da Bíblia é sistemático, coerente. A gente não pode ficar jogando Bíblia. Vou ver o que Deus vai falar comigo aqui. Não é assim que se lê Bíblia. A gente não joga a Bíblia como se joga tarô, lê mão, não. Nós abrimos a palavra, estudamos a palavra, ouvimos a palavra, o que Deus está falando conosco dentro da palavra, não é jogando Bíblia para sair, para ver o que Deus vai falar comigo, aí abre assim. Não, irmão, para com esse negócio. Esse negócio não é negócio de crente, não. Isso é coisa lá do pessoal que joga tarô, que joga búzio. A gente não joga a Bíblia. A gente lê Bíblia, estuda a Bíblia, porque a gente quer se alimentar corretamente. Alimentar corretamente, com decência e ordem. Eu quero saber sobre esse assunto. O que Deus fala sobre família? O que Deus fala sobre casamento? O que Deus fala sobre aborto? O que Deus fala sobre isso? O que Deus fala sobre isso? Aí você vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra e Deus vai falar com você o que Deus pensa sobre de cada assunto da nossa vida. Porque a gente precisa se alimentar corretamente. As irmãs que cozinham sabem disso. Você não pode chegar lá no fogão e misturar qualquer coisa com qualquer coisa, vai dar aquele grude, né, irmã? Você botou lá o leite, a manteiga, o sal, não sei o quê, misturou tudo, vai sair um negócio gostoso. Aí, nossa, que coisa horrível. O que você botou aqui? Por quê? Você botou, tudo era comida. Aí você misturou tudo, mexeu, deu aquela coisa que ninguém quis comer. A Bíblia não é diferente. Se você sair por aí, abrindo em qualquer lugar, jogando em qualquer momento, você vai ficar com a cabeça louca.
Ouve aquele profeta, ouve aquele do YouTube, ouve aquele outro sei da onde. Ai, pastor, não sei, tanta gente fala cada coisa. Porque você está misturando tudo. A gente tem que se alimentar da palavra de Deus, de forma coerente, com pessoas que, pela misericórdia de Deus, ensinam com coerência e que demonstram, sobretudo, praticando a palavra. Então, cuidado. A palavra de Deus é o alimento espiritual que nós precisamos nos alimentar. E ela é o pão da vida, ela é uma comida sólida. Essa refeição, ela é completa. A Bíblia tem resposta para tudo, querido. Tem resposta para tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente precisa. Para ser um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a sua primeira prioridade. Sabe, Jesus chamou isso de permanecer. Tem gente que não gosta, de estudar. Amém. Você simplesmente está rejeitando o alimento, que é a palavra. Deve ser a sua prioridade. Afinal de contas, você é um discípulo de Jesus. E tudo que Jesus fez foi ensinar. Ele ensinava os discípulos. Ensinou no monte, ensinou na casa, ensinou na rua, ensinou no barco, aonde ele passava, ele ensinava. Aí você, vivendo hoje, nós, vivendo 2020 anos depois, a gente não quer aprender. A gente aceitou Jesus, já acha que sabe tudo. Não, já sei o que é ser crente. Não sabe. Porque se não aprender, se não se tornar discípulo, Jesus chama isso de permanecer. Olha, João 8,31. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, o que vai acontecer? Você só vai ser um discípulo de Jesus se você permanecer na palavra. Verdadeiramente permanecer. Não é uma vez ou outra. O discípulo comprometido com a palavra. O que a palavra diz? Eu tenho que tomar uma decisão. E o que a Bíblia diz? Aí eu permaneço na palavra. Não, eu não vou fazer isso. Alguém diz assim, eu não faço porque o meu pastor não deixa. Lá na minha igreja não pode porque o pastor disse que não pode. Não, eu queria até fazer, mas o pastor falou que não pode. Não, querido, não é o pastor, é a palavra. O pastor só leu a palavra. A palavra disse isso. Eu não posso chegar aqui e dizer para você o que você pode ou não pode fazer. Agora, eu posso dizer, a Bíblia diz que você não pode fazer. A Bíblia diz que você pode fazer. Porque eu quero permanecer na palavra. Eu não quero que vocês tenham a ideia de que eu sou o cara e que mando na igreja. Não, a igreja é de Cristo. Nós andamos pela palavra. Nós, eu e vocês. É sobre isso que a igreja vive, sobre a palavra, porque amanhã eu posso não estar aqui, mas a palavra vai continuar. E vocês vão ter que continuar andando na palavra. E se alguém vier aqui e ensinar outra coisa que não esteja na palavra, vocês têm que rejeitar. Porque nós temos que permanecer aonde? Na palavra. Porque nós somos discípulos de Jesus, nós não seguimos homens, nós seguimos a Cristo. Permanecemos na palavra, em nome de Jesus. Aí você quer ser um discípulo de Jesus? Seguindo pessoas. Isso é muito perigoso, porque as pessoas são falhas, as pessoas erram, e as pessoas cometem erros, e você não pode cometer os mesmos erros que elas. Nós temos que seguir o quê? Não ouvi. Nós temos que seguir quem? A palavra. Permanecer aonde? Quando o teu pastor sair da palavra, você fala para ele, pastor, isso não está na palavra. Fala mesmo para o seu líder, talvez o seu discipulador. Isso não está na palavra. Me mostra na palavra. Por isso que a gente tem que trabalhar com a Bíblia na mão. Outra coisa, permanecer na palavra inclui três atividades importantes, que é, devo aceitar a sua autoridade, devo assimilar a sua verdade e devo aplicar os seus princípios. Então isso é muito importante, porque agora eu descobri que como discípulo de Jesus eu tenho que permanecer
Mas permanecer na palavra implica em 3 atividades. A primeira é o quê? Eu devo aceitar a sua. Isso, porque a palavra ela é a autoridade máxima da igreja. Eu acabei de falar aqui que não é o que o pastor Paulo fala. Eu devo permanecer na autoridade da palavra. Olha lá, devo aceitar a sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida. A bússola na qual eu confio para saber a direção. O conselho a que dou ouvidos para tomar decisões sábias. Então eu preciso ter um parâmetro para utilizar na minha vida, para avaliar as coisas. Você vive assim? Quando você vai tomar decisões, você pensa, poxa, mas isso aqui, a Bíblia diz que eu não posso fazer. A Bíblia deve ser sempre a primeira e a última palavra na minha vida. Isso é dar a ela autoridade. Diz que quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Você está diante de uma autoridade. A autoridade manda você fazer. Dona Rosa, faça isso. Aí o juiz mandou, né? Fica todo mundo tremendo, né? Vai lá que o homem mandou. Porque ele tem autoridade. O seu chefe manda você fazer o trabalho. Fulano, faça. Eu estou fazendo aqui. Não faça desse jeito, faça assim. Aí você, tá bom, doutor, obrigado. Tá, desculpa, tá? Eu vou fazer. Porque você reconhece o quê? A autoridade daquela pessoa. Você deve aceitar a autoridade da Bíblia. Se isso não acontecer, querido, está tudo errado. Você não é discípulo de Jesus. Eu devo aceitar a autoridade da palavra. Ela deve ser isso na minha vida. Olha, eu estou fazendo uma coisa, mas a Bíblia diz que não. Agora, eu obedeço ou desobedeço? Ela tem autoridade ou não tem autoridade na minha vida? Essa atividade é muito importante. Talvez você pense, poxa, mas eu nunca pensei assim. Eu fazia de outro jeito, eu nunca imaginei fazer. Aí alguém diz assim, mas a Bíblia diz assim. Então, como autoridade na minha vida, ela deve sempre ter a primeira e a última palavra na minha vida. Se isso não acontecer, querido, eu estou desautorizando a Bíblia. É sobre isso. Por isso que Jesus falou, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Ou seja, se ela tem autoridade na minha vida, se ela tem autoridade na sua vida, então nós estamos caminhando na direção certa. Agora, se a gente lê na palavra, finge que não viu, dá com os ombros, pastor nem vai ver. Mas quem falou que o pastor tem que ver alguma coisa? Quem está vendo é Deus. A autoridade é de Deus, a autoridade da palavra. Você entende isso, querido? Se você quer ser um discípulo de Jesus, você tem que dar autoridade à Bíblia. Você deve aceitar a autoridade da palavra. Muitos dos nossos problemas ocorrem porque baseamos as nossas escolhas em critérios duvidosos. Às vezes, as nossas escolhas são baseadas na cultura. Todo mundo está fazendo isso. Todo mundo faz, pastor, vamos fazer também. Espera aí, eu não tenho nada a ver com todo mundo. Então, se todo mundo se jogar debaixo do trem, eu vou me jogar também? Não. Mas é cultural, mas é uma cultura antibíblica. Tradição. Sempre fazemos, mas nós sempre fizemos, por que a gente vai parar agora? Porque agora Deus mostrou que a gente não pode fazer. Aqui na palavra nós descobrimos que isso não é bom. Que pode ser que você está vivendo num ambiente onde já é uma tradição fazer aquilo na sua casa, na sua família, né? Isso é muito comum. Já é uma tradição lá na minha família. E agora? Você aceitou Jesus, se tornou um discípulo de Jesus. Aí descobriu que a tradição da sua família é condenada pela palavra. E agora? Você vai continuar com a tradição da sua família ou vai aceitar a autoridade da palavra? Você está entendendo? Mas a minha família vai ficar mal se eu não fizer, porque
A gente, todo ano a gente faz isso com a família. Estou colocando assim, generalizando, porque esses são os nossos conflitos do dia a dia. Lá na escola, né? Lá na escola a turma dança caipira, todo ano, meus filhos vão dançar, os filhos de crente. Mas é tradição. Você entendeu? Mas você é crente, é uma festa pagã, é uma festa de idólatra. Aí você vai... aí é sobre isso. Sobre o que a Bíblia diz, ter a autoridade da palavra. Aí as pessoas vêm correndo para o pastor: pastor, será que eu posso fazer isso? Vamos ver o que a Bíblia diz. É sobre isso. Nós não seguimos a tradição, nós não seguimos cultura, muito menos a razão. Mas parece que é lógico isso, todo mundo faz porque é lógico. Não, às vezes não. Às vezes não. Emoção, eu senti no meu coração. Não, mas cuidado, a Bíblia diz que o coração é... Então você cuidado com o seu coração. O seu coração pode estar te enganando, porque você está sentindo vontade de fazer uma coisa que a palavra condena. E você não anda por emoção, você anda pela palavra. Ela é a autoridade na nossa vida. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado. Então, querido, o que precisamos é de um critério perfeito. E o critério perfeito é o quê? É a palavra, que não vai deixar a gente errar. Quando a gente entender isso, a gente começa a caminhar para a santificação. Porque a palavra que nos santifica, santifica-os pela verdade. A tua palavra é o quê? É a verdade. 1 Timóteo capítulo 3, 16. Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, tudo que a gente precisa está na palavra. A questão é, eu dou a ela autoridade ou eu não acredito na autoridade da palavra? Segundo o querido, que eu falei, das 3 atividades, a primeira atividade que nós precisamos é devo aceitar o quê? A autoridade da palavra. E a segundo, devo assimilar a sua verdade. Pastor, o que era assimilar a verdade? Lembra que eu falei, decorar é diferente de assimilar? Eu falei que no começo que eu fazia provas, eu tirava 10 direto, prova de biologia, história, geografia. Nossa, eu tirava 10, porque eu decorava. Ele botava lá 30 questões para tirar 10 na prova. Eu decorava as 30, tirava 10 na prova, porque eu decorava. Agora, será que eu assimilava? Será que se o professor pega... Paulinho, me explica isso que você botou aqui. Ih, professor, aí já é outros 500. Você sabe, às vezes eu CTL aqui na escola dominical, explica isso, eu estou aqui, às vezes faço a pergunta, a turma responde, fala, mas me explica isso aí. Aí pronto, já dá um nó na cabeça do indivíduo. Por quê? Assimilar. Nós temos que assimilar. Não basta acreditar na Bíblia. Eu devo preencher a mente com ela, de forma que o Espírito Santo possa me transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso. Encher a minha mente é receber a palavra, ler a palavra, pesquisar a palavra, relembrar e refletir. Então a palavra está disponível para nós no celular, aqui na Bíblia, ela está disponível, você passa toda hora, o pessoal compartilha com você a Bíblia o tempo todo, né? A gente recebe mensagem bíblica, 2, vocês devem receber 10, 20 mensagens bíblicas por dia. Você abre o Facebook, tem mensagem. Mas será que as pessoas estão refletindo naquilo ali? Assimilando aquelas verdades? É importante a gente receber a palavra, a gente ler a palavra, a gente pesquisar a palavra, a gente tem que fazer isso. Eu creio, pastor, na Bíblia, amém. Eu creio que você crê, mas você está entendendo ela? Eu não posso dizer que acredito se eu não entendi aquilo. Eu tenho que entender. Mas tem coisas difíceis de entender, então eu vou estudar. Eu vou pesquisar, eu vou ler, eu vou refletir,
porque eu preciso assimilar essa verdade, porque se essa verdade não entrar no meu coração, se eu não entender o que Jesus quis dizer, eu não vou admitir aquilo mudar na minha vida.